com a ideia de sensibilizar a sociedade sobre benefícios ambientais, socioambientais e nutricionais do consumo de alimentos orgânicos e da produção agroecológica, será realizada em Manaus entre os dias 28 de maio a 6 de junho, a Semana Nacional de Alimentos Orgânicos. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o entrevistado Eric Mota, ele que é o coordenador do Centro de Treinamento Agroflorestal do Museu da Amazônia. Tudo bem, Eric? Tudo bom. Eu vou começar perguntando, para explicar para todo mundo, o que é um alimento orgânico. Sim, um alimento orgânico, ele é aquele alimento que a gente considera que que não tenha sido usado um insumo químico e, ao mesmo tempo, atrelado à questão também social e ambiental, né, dos recursos, do aproveitamento dos recursos e da preservação dos recursos naturais. Agora, não é somente a inserção de agrotóxicos no próprio alimento, né? Também tem a questão da adubagem, né? A preparação do terreno, tudo isso leva o alimento a ser considerado um alimento orgânico, né? Sim, e além de todas as práticas, né, que estão atreladas à produção orgânica, tem ainda a questão da legislação, né, que ela vai trazer a comprovação do alimento se ele realmente é orgânico. Tem um selo, né, para a pessoa pode identificar. Sim, tem selo e tem uma declaração também de venda direta. No caso, a Semana de Alimento Orgânico, a abertura da Semana Nacional de Alimento Orgânico aqui no Amazonas vai se dar na única feira de alimentos orgânicos, né, de Manaus, que fica na Maceió, né, então no número 460, ali no galpão do Ministério da Agricultura. Então a abertura dessa semana vai ser nessa feira, onde tem a produção orgânica. E o que as pessoas podem encontrar lá de produtos? Principalmente hortaliças, frutas, raízes, né, batatas. Então, a ideia é que a abertura dessa semana seja nessa feira, porque ela é a única feira orgânica. Então, vão ter lá vários agricultores, né, que já têm essa declaração, né, de comprovação da produção orgânica, via OCS, né, que é o Organismo de Controle Social, pelo mapa, e alguns visitantes também que estão se agregando, alguns agricultores que estão se agregando. Então, são agricultores que já estão envolvidos, né, com a agroecologia, a produção orgânica, e tendem a cada vez se inserirem mais na questão. Agora, Eric, aqui a produção desses alimentos é grande ou não? Ainda é tímida essa produção? Ela tem aumentado a escala, mas ela ainda está em baixa escala, então é uma venda direta, né, do agricultor. O que diferencia essa feira também é o próprio agricultor estar vendendo para o consumidor. Então, aquele contato, né, de consumidor-agricultor que dá um diferencial também para essa feira, né? Então, agora, as pessoas têm procurado cada vez mais, justamente por causa da saúde, melhorar a sua saúde, consumir esses alimentos. Mas a gente percebe que esses produtos, eles são mais caros. O porquê disso? Na verdade é a valorização, né? Quem valoriza, as pessoas estão valorizando mais a questão do alimento saudável. Então a Semana do Alimento Orgânico também traz muito isso, né? Através da educação, né? Então a gente trazer o alimento saudável para a educação. Então acaba que em alguns momentos, né, realmente esses agricultores, eles têm toda uma logística, né, muito difícil, né? Tem várias outras coisas que fazem com que o produto seja um pouco mais caro. Porque o benefício de quem utiliza esses produtos é maior também, né? Porque é um produto saudável, sem agrotóxico, que a gente sabe que a produção dele no adubo é um adubo realmente orgânico, que utiliza do animal. Agora eu ouvi falar também que utilizam urina da vaca para inibir alguns tipos de agentes sobre esse alimento. Isso é verdade, tem algumas práticas que a urina, que se leite. utiliza, são os biofertilizantes que a gente fala, né? Mas a ideia da valorização, então você valorizar o seu alimento, né, para depois também não estar gastando dinheiro com remédios, né? Então a sua farmácia está ali naqueles alimentos, né? Então se você se alimentar direito, você vai estar economizando dinheiro, na verdade, com remédios, né, com médico, porque realmente é uma farmácia viva, né? Então você vai estar se alimentando e compondo aqueles nutrientes e até aquelas vitaminas, né? Então, e até porque essa produção ainda é pequena quando comparada à produção desses alimentos que se utilizam desses outros agrotóxicos e, enfim, torna esse alimento mais caro porque são poucas pessoas trabalhando com esse tipo de alimento
e a produção comparada é menor. Então, claro, lógico, o trabalho é maior, a dedicação é maior em relação a esses alimentos e acaba custeando mais. Não necessariamente é maior, a produção não necessariamente é maior, mas infelizmente ela necessita que o conhecimento chegue a esses agricultores, né? Então ela necessita de mais conhecimento, vamos dizer assim. Né? Então ela não vem aquele pacote de como se usa o químico, então vai lá, se dosa. Não, você tem que ter um conhecimento da natureza, um conhecimento da matéria orgânica, né? Todo aquele conhecimento do próprio biofertilizante, como você falou. Né? Então são todas práticas que você tem que entender, né, muito bem como funciona, né, a natureza e como funciona a matéria orgânica para você fazer e ser efetivo na sua prática, né? Então, agora, por isso é mais difícil, né? Então, como que a pessoa ela pode, não é somente pelo selo, mas pode identificar que esse alimento é realmente orgânico? Não, eu vou levar para casa um alimento que é 100% orgânico. Inclusive teve uma discussão agora nos Estados Unidos a respeito de produtos 100% naturais, né? Na verdade, a comprovação mesmo, ela só ocorre quando você conhece o agricultor. Então esse contato direto do consumidor com o agricultor, às vezes até indo no sítio dele, conhecendo as práticas que ele utiliza, você conversando com o agricultor, você consegue pegar bem a prática que realmente ele utiliza. Mas existe a questão legal, né? Então que para evitar, né, que em todo o ramo existem algumas pessoas que são de má fé. Sim. Então, na legislação existe a declaração, que é emitida via OCS, né, para venda direta de produtos orgânicos. Então, todos os agricultores têm uma declaração, né, se você vai chegar na banca dele, vai ter uma declaração que ele já é orgânico, ou ele está tendendo a isso, né, então ele tem uma declaração, ou através de um sistema participativo que a gente vem estimulando, né, que aqui no Amazonas está sendo criado primeiro, que é o Sistema Participativo de Garantia Maniva, né, da Rede Maniva de Agroecologia, e o outro seria a certificação por auditoria, que daí já é para o pequeno agricultor, já é uma coisa mais difícil que torna caro, então ele consegue um selo a partir de uma certificadora. E é fácil deles conseguirem esse tipo de selo ou é difícil? O selo por certificadora é caro. Né? Sistema participativo de garantia exige uma organização, né, de consumidores, de agricultores, técnicos, né, exige todo um sistema, né, sistema participativo de garantia. Agora a OCS precisa ter no mínimo 3 agricultores que se juntam, então eles não vão ter o selo, mas eles vão ter uma declaração para venda direta. Então eles não podem vender para um supermercado, por exemplo, o supermercado vendeu o produto deles, mas eles podem vender direto para o consumidor falando que é orgânico, né? Então, porque quando essa cultura é feita em família ou algo do tipo, é isento de selo, não é isso ou não? Não estou enganado. Ela tem esse mecanismo, que é o CS, então tem que ter no mínimo 3 agricultores, então é uma organização de controle social. Essa organização de controle social, o controle é feito pelos próprios agricultores e aí o Ministério também vai lá e visita a propriedade desses agricultores. Então, no mínimo 3 agricultores, como é a OCS da Apuã, dessa feira. Então, essa OCS, ela contém no mínimo 15 agricultores hoje em dia e esses 15 agricultores fazem esse controle social, né, junto com os técnicos, junto com a visita do fiscal do Ministério da Agricultura também, que faz a visita. Agora, quais são as outras atividades relacionadas ao MUSA, além dessa semana? A semana, deixa eu só completar em relação à semana, que ela vai ser extensa. Na verdade, a abertura vai ser na feira, né, que vai ter alguns eventos culturais, né, então, no dia das 7 às 11 horas, né, que é amanhã, vamos ter essa feira que vão estar vendendo produtos orgânicos, e tendo algumas atividades culturais, né, stand de troca de sementes e saberes. E aí a partir ao longo da semana, na segunda e terça-feira, teremos um seminário, né, lá no IFAM Zona Leste, né, então esse seminário a gente vão ter 3 mesas de uma oficina. Sim. Essa primeira mesa ela vai estar trabalhando mais com a questão da educação formal, né, para a soberania alimentar do campo e da cidade. Então, a gente está trabalhando um pouco a questão da educação, atrelando um pouco a questão da alimentação saudável, né? Na parte da tarde, a gente vai ter uma execução de políticas públicas, né? Vamos trabalhar com órgãos públicos e órgãos que queiram tá conversando um pouco de como está a agroecologia e a produção orgânica no estado do Amazonas, né?
Tanto que o tema dessa semana hoje vai ser plantar educação para colher um Brasil sustentável, sempre atrelado também, como você falou, a questão ambiental também. É isso? Sim, a campanha ela vem bem nesse sentido, né? Que a gente vai estar abrindo uma campanha nacional da produção orgânica. E ela vem nesse sentido de estimular a produção orgânica, a agroecologia na educação. Né? Porque... A pessoa precisa fazer uma inscrição para participar dessa semana, para todas as idades? Ela está aberta para agricultores, técnicos, consumidores, tal. Só uma oficina que vai ter na terça-feira. Né? Então, na terça-feira de manhã vai ter outra mesa, que vai estar atrelada mais à questão de organizações que trabalham, né? Organizações informais que trabalham com alimentação saudável, né? Então, no reaproveitamento de alimento. Então, são várias iniciativas interessantes contadas nessa mesa de manhã. E na parte da tarde a gente vai ter uma oficina. Então, como preparar esses alimentos. Então, como preparar os alimentos, as plantas alimentícias não convencionais, por exemplo, que é uma pauta que a gente tem trazido bastante junto com o Valdeli Knupp. E como aproveitar, vamos dizer, o que a gente considera resíduo de alimentos. Né? Então, como aproveitar isso para fazer um bolo, para fazer outros tipos de alimentos. A dona de casa também está inteirada. Agora, só para fechar a entrevista, um site ou um telefone que as pessoas possam entrar em contato para saber dessa semana? Sim, a gente está divulgando através do Facebook. Então, a gente tem uma página da Rede Maniva de Agroecologia, da REMA, Rede Maniva de Agroecologia. Então, lá tem toda a programação. E aí lá também tem alguns contatos, telefones, para se informar um pouco melhor. Ok, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Amazônia. Nós esperamos que vocês tenham sucesso, então, aí nessa semana que possam ensinar toda essa galera aí a manusear esses produtos orgânicos. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. E ainda hoje, agentes apreendem arma com registro da Polícia do Pará dentro do presídio do Amapá. E mais, Ministério Público de Roraima pede interdição da Feira do Produtor. Nós voltamos em instantes. Em Boa Vista, parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva. Mínima 24, máxima 32 graus.